Se Fale Comigo é o melhor filme de horror de 2023, isso eu não sei, mas com certeza Fale Comigo é um ótimo filme pra gente discutir luto, saúde mental e outras cositas mais. Vamos falar sobre isso. Fala aí pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Rivarni e você está no Filodoxia para uma crítica com spoiler de Fale Comigo. Simbora! Where'd you get it from anyway? I heard it was the hand of a Satanist. And the other hand's just out there. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que o não dito nos mate, deixa seu like maroto, se inscreva no canal caso ainda não tenha se inscrito. Se você estiver assistindo essa prévia por qualquer outro lugar que não o canal, passa lá pra prestigiar o canal que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar! E assim, antes da gente começar, faço o convite de sempre para vocês passarem lá no canal Acabou de Acabar, do querido Gabriel Gaspar, que teve que se ausentar do canal, esperamos que volte. E nós aqui do Filodoxia, eu, Thiago Rivarni, esse que vos fala, nós estamos colaborando lá com a iniciativa Acabou de Acabar, com várias criadoras e criadores de conteúdo. O último vídeo foi sobre Besouro Azul e a filosofia. Dá uma olhada lá, beleza? Então agora sim, bora voltar pro vídeo. E já que o tema é luto e morte, vamos começar aí matando mais ou menos um argumento de senso comum da Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra americana que escreveu o livro sobre a morte e o morrer e as 5 fases do luto, as famosas 5 fases do luto, sabe? Que eu já citei aqui no canal, sempre faço essa ressalva que eu vou fazer agora. Assim, sobre as 5 fases do luto e Fale Comigo, e sobre essas 5 fases tão famosas, né? Barganha, aceitação e etc. Não tem base científica. Não serve pra nada. Beleza? É só isso. Pois é, eu sei que é chato, mas assim, tem muito até canal aqui de colega psicólogo aqui no YouTube e tudo mais, falando das 5 fases do luto. Não tem base científica, tem vários problemas de metodologia, sistematização. O contexto de citação ou de enunciação dessas 5 fases é no contexto do recebimento de diagnóstico, né, de doença terminal, não é bem sobre o luto. Depois ela até escreve adaptando isso por conta do feedback. Mas assim, tem vários problemas metodológicos, sistêmicos, etc. Mas assim, o maior problema, por exemplo, é a pressuposição de universalizar fases do luto. Isso pode estigmatizar pessoas que passam ou não por uma ou outra fase. Então assim, 5 fases do luto? Não. Bom, tirado isso do caminho, os diretores Philippou, editor, coloca aqui na tela por gentileza. Eu acho que eles são irmãos, né? São irmãos, editor, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que são irmãos com esse nome igual, né? Mas enfim, os Philippou tem lá o canal no YouTube Raka Raka, que é tipo uma ideia de pegadinha, né, e tal. Tem um ótimo com Sabre de Luz, tem também outro com Ronald McDonald e tal. E assim, uma coisa que é legal de pontuar deles é que parece que já dá pra fazer um paralelo, sei lá, com Jordan Peele e também com atores de comédia que vão muito bem no drama, como, sei lá, por exemplo, Jim Carrey, né? E tantos outros, Steve Carell e tudo mais. O timing, né, de comédia, drama e horror, aquela coisa do punching, da piada, a mesma coisa de preparar uma piada no stand-up pode ser análogo em termos de roteiro e narrativa a preparar o susto ou a revelação. E os diretores são muito bem sucedidos ao colocar, por exemplo, a gente na confusão mental da Mia, que é fundamental pro plot final ter, de alguma forma, impacto, né? A gente não saber qual é o plano em que ela tá, se é o plano dos espíritos, se é na realidade, se é um intermédio entre os dois. E aqui parênteses para falar do excelente trabalho da Sophie White. Editor, coloca ela aqui por gentileza. Sophie White está muito bem, segura muito bem o filme, com uma energia corporal e uma atuação muito precisa que garante, assim, verossimilhança no filme. E acho que o filme tem muito isso, né? Ele é autêntico, né? E assim, também já um parênteses aqui, o filme não é produzido pela A24, ele foi comprado e é distribuído pela A24. Os autores aqui, os diretores receberam várias propostas de grandes estúdios, mas para preservar a autonomia criativa, eles decidiram não vender totalmente e tem a produção, ou melhor, a distribuição da A24. Mas falando nesse final, nesse desfecho, como ele precisa ser efetivo, vamos já começar falando desse final aí. Bom, só reforçando, como eu disse já no início, esse vídeo contém spoiler, então falando sobre o final, eu gosto de pensar já no título, né? Talk to me, fale comigo. É muito bacana para mim pensar na perspectiva do pai, né? E da questão do não dito. É muito interessante. Esse pai está evitando a filha está evitando o pai, os dois estão se evitando. Acho que os dois estão evitando o confronto com a verdade, qual seja que a mãe se suicidou, né? Isso é uma verdade inconveniente. Isso quando é dito, assim, em termos de terapia e tal, quando é verbalizado, você toma contato, você torna real essa coisa. Então o pai evita falar e dizer sobre isso, fica naquela coisa mais... O pai fica naquela coisa mais de celular, coisa de longe e tal, a Mia também. Mas assim, é inegável, invariável, que, por exemplo, você tá pensando em terminar o relacionamento com seu namorado, com sua namorada, mas você ainda não disse isso e tá falando com o seu terapeuta. Cara, na boa, você já tá dizendo.
né? Você está dizendo nos seus atos, você está dizendo no seu distanciamento, você está dizendo no seu hesitar em algumas coisas. E a comunicação ela não é só verbal, né? A gente sabe disso. Então, assim, a Mia sabe que a mãe se matou, né? Tanto é que ela tá em negação, até o espírito que ilude ela, né? Que é, na verdade, vozes dela mesma, acredito eu, a ilude com relação a isso, de que ela não se matou e tudo mais. Então, assim, essa perspectiva pro final do filme me faz pensar muito nessa ideia que os autores trabalham aqui, com a ideia também, não só do falar comigo, mas a ideia do contato, né? Volta e meia, isso é muito interessante simbolicamente, né? Tem um encostar ou não encostar, o toque ou o não toque, né? Com a metáfora dessa mão embalsamada e tudo mais, essa coisa do toque, né? Do contato, como uma forma de afeto, uma forma de comunicação que Mia e seu pai não têm ao longo do filme. E acho interessante também essa ideia dela inverter, né? E se tornar um espírito e cometer suicídio e tudo mais, de alguma maneira ali, tal qual sua mãe, talvez numa tentativa de resgatar ou se aproximar de sua mãe de uma outra forma além da questão da mão, mas também tem pra mim ali no final a ideia de que o pai foi salvo também, né? Ele provavelmente ficou em coma, algo nesse sentido, por isso que ela consegue ver o vulto dele ali no mundo dos espíritos e tudo mais, mas ela não consegue acessá-lo, né? Me parece que ele é salvo, né? Quando a colega dela chega lá, ele tá com a tesourada no pescoço. Então, assim, Fale Comigo tem essa ideia, pra mim, muito importante, que é a ideia do afeto, a ideia do contato, a ideia do falar, que é muito importante. E uma coisa que aí, já pegando pra esse final, é uma coisa que pra mim fica deficitária no filme, que é a questão da saúde mental, né? A saúde mental não só dos jovens em questão, todos ali na cybercultura, nas suas relações líquidas e frívolas e tudo mais, mas assim, da própria Mia, né? Muito provavelmente a mãe da Mia tinha algum transtorno de personalidade, ou transtorno de humor, bipolaridade, esquizofrenia ou a própria depressão, tomava muitos medicamentos, pelo que o filme enuncia, e a Mia tá numa espiral de mania e depressão, né? Que ela tá numa coisa assim de uma energia muito alta e de repente uma energia muito baixa, né? Então fica ali entre mania e depressão e ela acaba cometendo suicídio e acaba entrando na paranoia, enfim, nesse turbilhão que a gente vê no filme, mas o filme não trabalha muito a ideia desse cuidado com a saúde mental. É sempre um não dito, é sempre um não verbalizado, que eu acho que se cristaliza aqui no filme na metáfora ou no simbolismo lá do canguru, do animal ferido, né? O animal ferido que precisa de cuidados, mas que a gente não fala sobre isso, que a gente não toca nesse assunto, que a gente não chega muito perto. Então o canguru, esse animal ferido, é a própria Mia com relação à sua própria dor, o seu próprio luto, o seu trauma ali, enfim. E esse filme ele tem bastante sutilezas e riqueza de roteiro e de história que dá pra gente já chamar um Momento Filosófico. Nossa, aqui nesse momento filosófico daria para chamar tanta coisa, o Suicídio de Durkheim, né? O livro que ele trata das 4 formas de suicídio, o anômico, o altruísta e tudo mais. Mas eu queria focar aqui na palavra luto, né? Já que eu falei lá da Kluber-Ross no início, né? Da coisa das 5 fases do luto, que não tem base científica, em Freud e Lacan. Em Freud, ele trabalha no seu livro Luto e Melancolia. Coloca a capa aqui, por gentileza, editor. Eu acho que no termo, assim, no livro todo aparece, acho que 3 vezes ou uma vez o termo luto, né? Mas assim, em alemão, a origem do termo, e o Freud trata luto como um trabalho. Luto é um trabalho a ser feito de assimilação, né? Há um sujeito, há uma psique, abre-se um buraco nessa psique e é preciso fazer um trabalho de introjeção, assimilação, eventualmente de ganho a partir desse luto, para que o sujeito possa se relacionar novamente, ter novos afetos, etc. E aí aqui eu abro para uma dica, uma sugestão para você do meu querido amigo e colega, quem sabe que oxalá Deus a gente não se encontre por aí, Christian Dunker, que tem um excelente canal aqui de psicologia, psiquiatria, psicanálise. Você vê que ele é mais da psicanálise e da psicologia aqui no YouTube, Christian Dunker. Dá uma olhada no que ele fala sobre luto. O que significa, então, superar essa perda? Significa passar por um conjunto de ações psíquicas que terminam por integrar no interior do eu, por introjetar simbolicamente no interior do eu aquilo e aquele que foi perdido. O luto, então, se encerra com essa integração e ele produz também uma abertura para o quê? Novas possibilidades de amar, novas possibilidades de se vincular, novas possibilidades de caminhar nessa jornada.
Interessante, né? Então, tipo assim, a ideia de barganha, negociação, não é uma mera manifestação do luto aqui. Então, assim, também a diferença, né, do Freud, agora vamos chamar Lacan. Para Lacan, o luto tem muito a ver com linguagem, tem muito a ver com o discurso, né? Não é um sentimento, nem tão somente um trabalho. Para Freud, tem a ver com a libido e com as pulsões. E aí, assim, voltando um pouco a Freud, editor, segura aí a carinha do Lacan, não sei se já botou, enfim. Já era. Mas assim, voltando a Freud, tem a questão das pulsões, né? Uma energia análoga à libidinal, que tem uma característica biofísica, biológica do ser humano, né? A pulsão de vida e a pulsão de morte, mas que a pulsão de morte também é criativa. Ela pode ser criativa como pode ser destrutiva. Em termos assim filosóficos, a pulsão de morte em Freud se assemelha muito ao que Arthur Schopenhauer, nosso querido Luquita da galera, do descabelado doidão, amigo lá, entre aspas, do Nietzsche, que Nietzsche lê e se inspira bastante. O Schopenhauer trata esse conceito, analogamente, né, anteriormente a Freud, como noluntas. Se nós somos seres de vontade, e a vontade é um eterno... ela não cessa, né? Ela permanece presente, então a gente fica oscilando como um pêndulo entre tédio e desejo. Eu quero e não tenho, eu tenho e não quero, e fica oscilando assim. Schopenhauer propõe um jeito de refrear essa vontade a partir da arte e a partir da meditação, do orientalismo que ele trata. Ele fala da noluntas, do zero de vontade. A pulsão de morte em Freud é análoga a isso, né? A pulsão de morte é uma busca, em termos quase que fisiológicos, biológicos, por um zero de vontade. É unir-se de novo com Gaia, é unir-se de novo com a natureza. É um zero de vontade, é um refrear do desejo, né? Então, assim, é muito comum, como a gente vê no filme, os jovens, os adolescentes e tal. Tudo bem que adolescente, né, tem um lóbulo pré-frontal ainda não bem formado, né? Então, Por isso que adolescente só faz merda. nesse contexto aqui, essa pulsão de morte é um jeito de eventualmente aplacar o sofrimento, aplacar o medo da vida adulta, do confronto com o contraditório e o assustador que é o futuro e a vida adulta que é de vir. Então, essa coisa de adrenalina e tudo mais, e a mão ali, o encontro com o espírito ser tratado muito bem narrativamente como droga e tudo mais, essa pulsão de morte é um jeito de refrear talvez as inquietações, os desejos e zerar essa vontade. Voltando para Lacan, diferente da abordagem mais biológica de Freud, a pulsão de morte aqui, né, que ele chama a pulsão de morte como se fosse a única pulsão, Lacan vai tratar assim, no campo da linguagem, como eu disse, né, no campo do discurso. Isso é muito interessante pensando, como eu já falei lá anteriormente, o título do filme, né? O luto é essa ausência, esse vazio, esse trabalho, que ele também é verbalizado, ele é dito e precisa ser dito, né? Isso faz parte fundamental do trabalho de luto. Ele vai ser verbalizado na cor preta, por exemplo, numa atitude, num gesticular. Mas assim, é muito importante aqui no filme, sobretudo, falar sobre isso, falar sobre essa mãe que se suicidou, falar sobre essa morte. Tem um filme excelente que eu recomendo para vocês, eu passo para os meus alunos, 7 minutos depois da meia-noite, ou no livro original, em inglês, A Monster Calls, o chamado do monstro, que conta a história de um menino que tem a mãe morrendo de câncer, e ele tem ali que verbalizar e dizer sobre essa questão da morte para sua mãe, para não dar spoiler aqui. Então é muito importante essa ideia. Se ela não fala com o pai, se ela não fala com os amigos, ela vai buscar falar com o espírito, mas na ideia desse espírito ser uma projeção em espécie, mais ou menos dela, para esse espírito dizer para ela o que ela gostaria de ouvir, mas que de fundo ela sabe que não é verdade. Ela sabe que a mãe se matou, né? Para fechar aqui esse momento filosófico, eu gostaria de trazer aqui Zygmunt Bauman, né? Zygmunt Bauman tá nesse aspecto aqui com a coisa do celular, de gravar e tudo mais, de tratar a relação com o espírito e esse pacto, né? O apertar a mão, né? Esse pacto com o outro lado, como uma coisa de relação frívola, de relação líquida. Então, assim, ninguém ali é muito amigo um do outro, né? Tá tudo ali uma linha bem tênue e frívola de amizade, não tem fala sobre saúde mental e tudo mais. Então, assim, a questão da crítica, que fica ali bem até orgânica com relação ao celular, a espetacularização, dá para chamar o Bauman para tratar dessas relações líquidas que não se aprofundam, que de fato não se tocam, e fica tudo ali, e acho que ajuda a pensar essa coisa da modernidade líquida e tudo mais, com relação a por que você
pede para o espírito entrar e não só conversa com o espírito. Porque fale comigo, o espírito fala com você. Deixa eu entrar é uma outra fase. Mas você só tem o espetáculo midiático, você só tem o espetáculo social ali se você pedir para o espírito entrar. Então faz sentido esse chamamento do Bauman aqui para falar com a gente nesse contexto aí. Mas bora lá voltar para a crítica. Bom, vocês viram aqui que eu me estendi no momento filosófico, o editor deve estar muito feliz comigo, né? Muito animado com esse arquivo desse tamanho. Não gostei. Tem muita coisa pra gente falar aqui em Fale Comigo. Felizmente é uma grata surpresa no horror, no campo do terror em 2023. Cria bem a tensão, a confusão para o punch final, né, para o plot fazer sentido, né, dela inverter de lado, a questão dessa confusão, a ideia de você ter jump scares e os sustos bem encaixados, bem usados, o prólogo com relação à questão os primeiros donos da mão, um irmão que mata o outro e tudo mais. É um prólogo bem feito, o final é muito bom, não sei se ele é tão bem desenvolvido assim, mas acredito que é bem satisfatório. Como pontos negativos, para mim pesa muito a questão da saúde mental não ter sido mais debatida ou discutida. Algumas sequências que para mim ficam meio desconexas, assim, até personagens que estão no ponto A e vão pro ponto B e aparecem meio que do nada, só mostra o celular pedindo Uber e tal, e vida que segue. Eu achei até, às vezes, em algum momento, mesmo o filme sendo curto, eu senti um pouco o tempo do filme. Acho que para exemplificar a questão de alguma gordurinha, por exemplo, quando todo o grupo de amigos vai falar com esse irmão que toma facada, os primeiros donos da mão, e não serve muito pra nada, né? Ele meio que se recusa a falar, não quer falar sobre isso, aí a Mia e os colegas descem lá no ponto de ônibus, ela tem uma ideia por ela mesma, porque sim, né? Não tem nada a ver com o que o cara disse, o cara não deu uma informação nova e tal, ela tem a ideia de levar a mão lá pro menino no hospital e tudo mais. A violência, falando no garoto, excelente atuação física dele, né? A parte gráfica do filme, quando entra a sequência lá da cabeçada e tal, o som, o design de som é muito bom e complementa a experiência de uma maneira muito efetiva, assim. E é isso, Fale Comigo é um filme muito bom, que não é perfeito, tem lá as suas falhas, mas sinceramente essas falhas não arranham em nada o brilho dessa obra muito autêntica. Acho que o termo aqui é autenticidade, é de verdade, é feito com coração, um bom roteiro, boas atuações, boa direção, grata surpresa de 2023. Bom, então por isso tudo, a minha nota para Fale Comigo é nota 9.3. É um filmaço que vale a pena ser visto na melhor sala possível, de preferência com o melhor som, que muda muito a experiência. É isso, pessoal. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Ah, e não esquece de passar lá no Acabou de Acabar para prestigiar a gente e o canal lá, tá bom? Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.